vamos falar um pouco mais sobre coisas que a gente pode fazer por testamento. Vamos falar da deserdação e de indignidade, porque estão aqui os itens 10 e 11. Deserdar herdeiro necessário ou reabilitar herdeiro indigno. O que é a deserdação, né? Deserdação é o seguinte: certas pessoas, elas são seus herdeiros necessários e não podem deixar de ser herdeiros a não ser que elas cometam certos atos que permitem a pessoa prejudicada por esse aparente herdeiro, por esse possível, potencial herdeiro, falar: você praticou um ato grave contra mim, por isso você não receberá mais uma herança sobre mim. São atos graves, tá? Vamos encontrar aqui o artigo do Código Civil que fala sobre isso, né? Entrando naquela linha de compartilhar a lei com vocês. Vamos lá, artigo 961 do Código Civil, tá? Herdeiros necessários podem ser privados de sua legítima ou deserdados em todos os casos em que podem ser excluídos da sucessão. Esses são casos um pouco mais específicos. Autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. Vamos lá. Autorizam a ofensa física. Ofensa física, você bateu, por exemplo, vamos falar uma relação de filho e pai, mas isso é para qualquer situação de descendente para ascendente, né? Que também é a situação em que a gente está falando de herdeiros necessários. Então, ofensa física, você bateu. E aqui não precisa ser um crime de lesão corporal, só precisa ser uma ofensa física comprovada, uma injúria grave, um xingamento grave, uma ofensa verbal grave contra essa pessoa. Relações ilícitas com madrasta ou padrasta, que a lei fala que de certa forma, para ser uma metonímia, fala em ilícitas, relações sexuais ilícitas com madrasta ou padrasta, ou o desamparo do ascendente com alienação mental ou grave enfermidade. Geralmente no fim da vida acontece muito isso, né? Precisou de um amparo e não recebeu esse amparo. E o inverso também se aplica dos ascendentes pelos descendentes, que ofensa física e injúria grave, relações ilícitas com mulher ou companheiro do filho ou da neta, marido ou companheiro do filho ou da neta, e também o desamparo. Mas uma coisa importante aqui: somente com expressa declaração de causa pode a deserdação ser ordenada em testamento. Ou seja, a deserdação, ela depende que você declare que é seu desejo que essa pessoa, por justa causa, não seja mais um dos seus herdeiros. E também é importante, né, que é necessário provar a veracidade da causa que foi alegada. Então, é muito importante, se você quer deserdar um parente que lhe prejudicou, isso é obrigatório um testamento para deserdar. Sem testamento não há deserdação. É obrigatório nesse testamento falar qual é a causa. E é obrigatório também nesse testamento, é obrigatório após o falecimento, né, que aquele que se tornou herdeiro prove que é verdade essa causa. Então, são 3 atos, né? Tem que acontecer ofensa, você tem que declarar em testamento com a causa e prepare já as provas, né, para demonstrar que essa causa que você apresenta é verdadeira, tá? E aí a gente entra aqui nessa possibilidade de se deserdar um herdeiro necessário cumprindo esses requisitos. Além da deserdação, existe também a indignidade, tá? A indignidade são atos mais graves que a deserdação. São atos que permitem a exclusão da sucessão de forma automática, tá? Então aqui, ó, são excluídos da sucessão, e aqui é excluído de forma automática, você não precisa declarar. Claro que um herdeiro interessado vai ter que provar isso, tá? Autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou testativa contra a pessoa que teve o patrimônio, contra o cônjuge ou contra o ascendente ou descendente. Ou seja, se você é um filho que tentou praticar algum ato contra os pais, a gente vê essas histórias, né, da Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, né, quando você tenta, né, provocar essa causa grave que é assassinato ou tentativa de assassinato contra um familiar próximo, você está automaticamente excluído. Inclusive no projeto de lei do novo Código Civil, quando vem a sentença penal, essa própria sentença penal já vai declarar a exclusão de eventual herança. Hoje, você tem que fazer um processo à parte para se declarar isso. Além de ter uma sentença penal, você tem que declarar isso num processo civil à parte, tá?
Ou seja, acaba tendo dois processos em separado sobre esse mesmo assunto. Acusado caluniosamente ou incorrer em crime contra a sua honra, ou do cônjuge ou companheiro, tá? Acusar caluniosamente é calúnia, você falar que determinada pessoa praticou um crime. E o crime contra a honra é injúria, calúnia e difamação. São ofensas graves, ou no caso da injúria é uma ofensa grave, no caso da difamação você publicamente está praticando atos falsos, né? Falando mentiras para afetar a reputação de uma certa pessoa, e calúnia é acusar de um crime falsamente, tá? Então isso também são atos que importam na indignidade. E por fim, esse aqui é muito importante, né? E até porque a gente está falando de testamento, por violência ou meios fraudulentos, inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Ato de última vontade é testamento ou codicilo. A gente até vai falar um pouquinho de codicilo, mas ato de última vontade, por excelência, é o testamento. Ou seja, você impediu o testamento do seu pai. Então, por exemplo, você sabe que você teve uma briga com o seu pai, que seu pai pode tentar te deserdar, pode tentar te prejudicar num testamento dentro dos limites da lei. E você sabe que para fazer um testamento, né, você precisa cumprir certos requisitos. Então vamos supor que o seu pai se consulta com um advogado e fala, infelizmente você está no leito de morte, mas você está claramente lúcido, você está expressando essa vontade. Vamos chamar aqui um tabelião para vir aqui e registrar o seu testamento com urgência. E aí um filho, sabendo que vai ser prejudicado, dá um jeito de impedir que o tabelião entre no hospital, tenta distrair ele, tenta impedir fisicamente, pratica atos criminosos, qualquer coisa, né, que impeça de ser realizado esse testamento. Ou se a gente vai fazer um testamento particular, ele precisa de 3 testemunhas, então impede essas testemunhas de aparecerem. Tenta obstar por qualquer motivo que se consiga, né, fazer esse testamento. A gente está presumindo que esse testamento seria um testamento que iria prejudicar esse herdeiro que está praticando esse ato ilícito, e a punição que a lei prevê é exatamente isso, ela se torna indigno de receber a herança. Uma das diferenças da indignidade para deserdação é o fato de que a indignidade ela não precisa de um testamento declarando que essa pessoa vai deixar de ser herdeira. A deserdação precisa de 2 elementos: a prática de um ato, uma conduta reprovável, mais o expresso desejo de deserdar por parte do testador. A indignidade não importa o desejo do testador. Mas vamos supor que meu filho tentou me matar, mas eu amo ele, a gente se reconciliou, ainda que seja um reconcílio privado, e eu não queira que ele deixe de ser meu herdeiro. Então eu posso, por testamento, reabilitar esse herdeiro indigno. Eu sei que ele praticou um ato que importaria em indignidade, eu sei que provavelmente os outros herdeiros vão querer afastá-lo da herança, mas eu quero que ele receba a parte dele que lhe cabe sobre a herança. Está aqui no 1818. Aquele que incorreu em atos que determinam a exclusão da herança por indignidade poderá suceder se o ofendido tiver reabilitado em testamento. Então essa é uma das importâncias do testamento, de reabilitar um testamento. Não havendo reabilitação expressa, o indigno, quando completado em testamento, sendo que o testador já conhecia a causa, ou seja, meu filho já tentou me matar, mas eu deixei algum bem em específico para ele em testamento, ele pode suceder, mas somente dentro dos limites do testamento. E outro ponto, né? O recomendável, se você quer perdoar o indigno, é que você faça por testamento de forma clara. Estou reabilitando esse herdeiro que praticou um ato que determinaria a exclusão da herança. Mas também, né, uma reconciliação pública, o que depende de muito maior grau de subjetividade, ou seja, outro ato autêntico, pode ser suficiente para reabilitar esse herdeiro. Mas o mais seguro para ter o maior grau de segurança jurídica